Bora pessoal, Thales Veríssimo Lima aqui. E o vídeo que eu quero falar hoje com vocês, na verdade, quero pedir desculpa a quem acompanha o canal. Eu não fiz vídeo essa manhã, estava refletindo muito ainda sobre as eleições, então aquela rotina de fazer um vídeo sobre o short anterior, hoje eu pulei. Mas, passado o período de luto, né, porque as eleições, eu acho que para todo mundo foi efetivamente uma surpresa indigesta e amarga a apuração, né? Porque eu acho que não entrou na cabeça de ninguém, e graças a Deus que eu não sou o único maluco a pensar, a conjecturar essa hipótese de ter havido realmente algum descompasso entre os votantes, os eleitores do 22 para senador, governador, deputado estadual e federal, e esse descompasso de uma pessoa votar fechado na chapa 22 e para presidente votar 13. Então, isso para mim não tem nenhuma explicação lógica, racional, né? Isso abstrai qualquer nível de sensatez humana, né? Então, eu vi muita gente criticando essa apuração das eleições, para não dizer outra coisa, aí, essa possível fraude, né? Então, pelo menos eu tive a conclusão que eu não sou o único excêntrico aqui a levantar essa hipótese no YouTube. Outras pessoas realmente partiram e concluíram que há algo insano aí, algo que a lógica não permite, não há silogismo aí. Mas afora isso, como eu disse, passado o período de luto, e 24 horas já é mais do que o suficiente, né? Já vamos aí com mais de 30 horas da eleição, então já deu para se levantar do nocaute, né? Já deu para voltar a si, a vida, e realmente tem algumas coisas bem interessantes. Por mais que possa ter havido fraude, mas um argumento que eu achei bem interessante, e eu acho que, se eu não me engano, foi de William Vac, Lula chegou no teto, né? Quem ia votar em Lula já votou. Então, a perspectiva de Lula, sendo, na minha opinião, eu acho que bem conservadora ainda, é ele ir de ladeira abaixo, né? Lula não, a meu ver, não vai ganhar mais nenhum voto, porque quem ia votar em Lula já votou. Eu custo a crer que algum eleitor de Ciro Gomes vá migrar para Lula. Custo a crer. Porque o eleitor de Ciro Gomes, ele já é um cara indignado com o próprio Lula, senão ele tinha votado lá em Lula, né? O eleitor de Ciro Gomes, ele pode não estar muito alinhado à direita. Eu custo a crer que algum eleitor de Ciro Gomes vai votar agora em Lula, porque esses eleitores, eles já estão putos, eles já são eleitores de Ciro Gomes, porque não concordam com a corrupção e o desmantelo e o desmando da era PT, a incompetência e a corrupção. O eleitor de Ciro Gomes é um eleitor de centro-esquerda, ele não é um eleitor idiotizado pela esquerda. Ele não é um eleitor fanático da esquerda, muito pelo contrário. Ele é um cara alinhado com as ideias da esquerda, entretanto, completamente dispar do processo com que a esquerda colocou em prática suas ideias de roubalheira. Então, esse eleitor de Ciro, eu penso que a tendência dele é migrar para Bolsonaro ou não votar, ou anular o voto, talvez por indignação anular o voto, né? Ou simplesmente se abster das eleições. Então, eu acredito que a maior parte dos votos de Ciro ou migrarão para Bolsonaro, vão entender realmente que foi um governo que passou 4 anos sem nenhum escândalo de corrupção, pode não ter sido o melhor do mundo, das maravilhas, inclusive nós que somos declaradamente de direita também achamos que foi um governo que poderia ser mais veemente, mais incisivo, mais presente, entretanto, e até um pouco moderado, como foi realmente o governo de Bolsonaro. Entretanto, nem por isso eu vou deixar de apoiar
numa reeleição, porque, como eu já cansei de dizer, o que me faz votar em Bolsonaro não é porque eu gosto dele, nunca nem vi esse camarada, mas é porque eu tenho 43 anos e foi o único governo que até hoje eu vi, desde Sarney, que não teve escândalos de corrupção. Eu lembro bem, quem tiver um pouco mais de idade aí, feito eu, ou mais ou menos da mesma idade, vai lembrar do escândalo de João Alves, lá dos anões do orçamento, lá nos idos dos anos 80, 86, se eu não me engano, talvez um pouco menos. Foi o primeiro escândalo de corrupção que eu lembro, que eu tenho consciência e lembrança. De lá para cá, nunca houve um governo que não houvesse centenas de escândalos de corrupção. 3 por semana, 4 por semana, como foi os de Dilma e Lula agora. Então, foi a primeira vez que eu vi um governo federal passar os 4 anos sem nenhum escândalo de corrupção. E como bem disse Bolsonaro, basta não roubar que o dinheiro sobra. Como sobrou para Tarcísio rasgar o país aí de pontes e estradas, como sobrou para Paulo Guedes aumentar o auxílio do Bolsa Família de R$100 e poucos para 600 agora, como sobrou para comprar vacina à vontade, quando teve disponível, e para quem quis se vacinar. Eu mesmo não quis me vacinar, vacinei a pulso, né, porque tinha que estar lá na porra do documento, mas eu não quis me vacinar, né? Então, como sobrou aí para investimentos em escola, Marcos Pontes, nós somos um dos poucos países que faz vacina de Covid ainda hoje, né? O Brasil faz a própria vacina lá pelo Instituto Butantan, pesquisa, e por aí vai colocar internet nas escolas do interior, e por aí vai, dar dinheiro à fole aos governadores, dar dinheiro à fole aos governadores, inclusive os esquerdistas, que estavam com as contas tudo devedoras, funcionalismo público sem receber, e recebeu por conta de dinheiro do governo federal, né, mandado por Paulo Guedes. Então, como é que esse pessoal prefere um governo esquerdista que rouba na cara dura Petrolão, Mensalão e tudo mais, escândalo do BNDES, fazer obras em Nicarágua, em Colômbia, Bolívia, África, Porto de Mariel, e nós aqui, você que está sem emprego, meu camarada, você está sem emprego, e aí eu me dirijo ao esquerdista, que eu sei que tem um bocado aqui no canal, vocês estão sem emprego, se tiverem, é porque o dinheiro que era para ser investido agora no Brasil, lá na época de Lula, como está sendo investido agora, foi para o Porto de Mariel, entendeu? Foi para as estradas, foi para o metrô da Argentina, foi para as estradas em qualquer lugar do mundo aí que o petismo se juntou. O maior escândalo de corrupção da humanidade. Para mais do que isso, eu falei dos votos de Ciro Gomes, eu tenho certeza que os votos de Simone Tebet e Soraya Tronic também não vão para o PT. Eu tenho certeza absoluta disso, porque quem votou nessas duas mulheres, está certo que eu tenho minhas restrições e resistências com relação principalmente a Simone Tebet, que não defendeu as médicas lá na CPI lá da Covid, inclusive pagou o preço na eleição por conta disso, né? Eu tenho certeza que as pessoas que votaram nessas duas senadoras com certeza não votam em Lula, porque também estão indignados. Ou seja, todos os candidatos, todos os votos dos outros candidatos, com certeza não irão migrar do Lula. Isso é óbvio para mim. Então Lula bateu no teto e com certeza será massacrado, será acochado em altíssimo grau agora nos debates no segundo turno, porque Bolsonaro vai ter tempo suficiente para jogar na cara dele todos os roubos, os mandos e os desmandos que ele mandou fazer, as malas de dinheiro que estavam em apartamento de Gedel lá na Bahia, né? Pessoal, Lula chegou no teto. Essa foi a melhor análise que eu vi. Daí, de hoje para frente, é só ladeira abaixo. E a gente ainda tem um terceiro grupo de votos que tem que ser extremamente bem explorados, que são as abstenções. Pessoal, foram quase 33 milhões de abstenções, 32 milhões 770, se eu não me engano. Quase 21% do eleitorado não foi votar. Ora, não foi votar às vezes porque está viajando, às vezes porque achou que já tinha perdido,
não adiantava mais votar em Bolsonaro, porque talvez Lula já tivesse sido eleito conforme estava previsto nos institutos de pesquisa, e quando na verdade foi um completo fiasco isso, né? Então, esses 32 milhões, quase 33 milhões de votos, eles devem comparecer, boa parte nas urnas, inclusive para apoiar Bolsonaro, porque essas pessoas, o petismo é quase uma religião, eles são fanáticos. Então, o petista ele vai lá e carrega o senhorzinho e rouba o voto dentro da urna. Ele bota, como teve vídeo aí, inclusive, dentro da urna. Então, se eles não conseguiram passar dos 48, é porque certamente não conseguem fazer mais. Então, cabe a nós, pessoal, convencer o irmão, o primo, a vovozinha, a tia, o sobrinho, convencer as pessoas que trabalham com a gente de que a gente viveu agora, teve a experiência de viver num governo federal que não teve roubo, não teve corrupção, e que com mesmo uma pandemia, mesmo com uma guerra da Ucrânia, mesmo com crise hídrica, mesmo com diversos problemas, ainda assim nós prosperamos. Nós caminhamos para frente. Vejam, por exemplo, o dinheiro que está sendo dividido aí do lucro das estatais, que está sendo subsídio para o combustível. Quando na minha vida eu pensei que a gasolina ia baixar quase a metade, quase 50%, e aqui em Recife estava beirando os R$8, está 4,59, eu botei ontem, quase 50% de redução. Quando foi que você imaginou isso? Gasolina baixar 50%. Você está querendo o quê, querido? Mais? Você quer o quê mais? Dê mais tempo para o presidente fazer o que prometeu. Pessoal, muito mais coisa não foi feita, não foi porque não foi tentada, não. Foi porque foi proibido de seguir em frente. Por exemplo, vou lhe dizer outra aqui. Os estudantes não lembram não que logo no começo Bolsonaro fez um projeto de lei, uma medida provisória para retirar a taxa da carteira de estudante. Eu lembro, quando eu ia fazer a carteira de estudante, 20 e 30 reais, não era isso, era 10, 12, 15 reais. Fazia falta para um estudante, esse dinheiro pesa, né? Às vezes o camarada está lá, tem 20 reais, 30 reais, 50 reais para o lanche e a passagem da semana toda. Então você fazer a carteira de estudante com 15, 20 reais, como era lá no tempo que eu fazia, pesava. Eu tinha que, muitas vezes, cortar o lanche da semana porque tinha que pagar a passagem. Então, Bolsonaro propôs retirar a taxa da carteira de estudante e o PT não votou a medida provisória. Esqueceram disso? Eu tenho certeza que não. Vocês querem pagar de novo a carteira de estudante? Né? Estão pagando aí porque o PT não deixou essa carteira, essa taxa ser retirada. O DPVAT, não esqueceram quanto era o DPVAT antes? Um absurdo. Quanto é hoje? Quase nada. Entendeu? E por aí vai. Pelo amor de Deus, pessoal, a gente tem que explorar, e eu digo explorar no sentido de angariar, de convencer o pessoal dessas abstenções a irem votar e apoiar nosso presidente. A gente tem que convencer o pessoal que votou em Ciro, em Simone, em Soraya, do Padre Kelmo, em tantos outros candidatos que tiveram aí, foram minoritários. Com certeza esse pessoal tem que migrar para Bolsonaro. Não tem outra hipótese, não tem outra possibilidade. Eu tenho fé e eu acredito que Bolsonaro será vitorioso. E mais ainda, e aí não depende de nós, os órgãos de auditoria do governo têm que apurar essas questões e principalmente o motivo pelo qual o eleitor votou na chapa fechada no 22 e por acaso votou em Lula. Isso para mim é absurdo. Então cabe aí a auditoria militar, principalmente, a apurar esses fatos, né? Isso não deve ficar em branco. Isso não deve ficar sem uma resposta para a sociedade, porque a sociedade não está bem convencida disso. Nem um pouco. E está relutante com relação a isso. Entendeu? Então, pessoal, eu não gravei nada de manhã porque realmente eu estava amadurecendo as minhas ideias e deixei para gravar agora à tarde. Não quero falar mais hoje, pelo menos não hoje, senão fica muito grande, a gente solta o verbo aqui e vai-se embora.
né? E termina falando besteira. Quem fala muito, como mosquito. Então eu vou encerrar por aqui. Essa é a minha crítica com relação à eleição. O luto passou. Então a gente tem que ir atrás dos votos agora. Convençam todo mundo. Mandem todos os vídeos de apoio a Bolsonaro para todos os grupos. Principalmente para aqueles que têm mais indecisos. É essa camada que tem que votar no presidente. Um abraço, tchau.